Queridas famílias, tudo bem com vocês? Esperamos encontrá-los todos bem. Hoje viemos conversar um pouquinho com vocês, pais. Primeiramente, gostaríamos de parabenizá-los pelo comprometimento e envolvimento nas atividades remotas. Parabéns, vocês estão sendo fundamentais. Diariamente, nós recebemos feedbacks e, de verdade, nós somos muito gratas por eles. É muito importante sabermos as facilidades, as dificuldades de cada criança na realização das atividades propostas. E a partir desses feedbacks, resolvemos gravar algumas dicas. Estaremos falando sobre a rotina infantil e sua importância para o desenvolvimento. Falaremos também de como preparar a criança para a realização das tarefas. E estaremos abordando um pouco sobre criança, um ser pensante, a criatividade infantil, como explorá-la. Estarei hoje com a professora Susan e com a professora Franciele. Olá, eu sou a professora Susan e hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre a rotina infantil e a sua importância. Bem, é impossível falar de rotina e não lembrar de duas palavras que são organização e segurança. A rotina faz com que o nosso dia se torne mais tranquilo, mais seguro e também mais organizado. Imagina se nós adultos acordássemos de manhã e não soubéssemos o que iria acontecer no nosso dia. Seria meio assustador, não é mesmo? E da mesma maneira é para a criança. Então ela é fundamental tanto para nós adultos como para eles. Se o dia a dia da criança for muito desorganizado, pode acabar trazendo uma certa sensação de irritação e de estresse. Então é muito importante que eles se sintam seguros e tenham estabilidade, principalmente emocional. A criança ainda não tem a noção de tempo e espaço desenvolvida. Então a rotina também contribui para o desenvolvimento desses conceitos. E quando inserir uma rotina na vida da criança? Desde sempre, desde bebês. Os bebês seguem rotina. Eles têm uma rotina de sono, uma rotina de alimentação. Então ela é fundamental desde o nosso nascimento até a fase adulta. Às vezes a gente pode ter a falsa sensação de que a rotina é algo rígido, não modificável, mas é muito pelo contrário, ela é libertadora. E como vocês aí na casa de vocês podem estar organizando essa rotina? Principalmente agora com as atividades remotas? Bem, primeiramente é importante observar a faixa etária da sua criança e a rotina de cada família. Por exemplo, a rotina de um bebê vai ser diferente da rotina de uma criança de 2 anos, que vai ser diferente da rotina de uma criança de 4 anos. Então é necessário observar essas transformações, essas transições das faixas etárias. E o que deve conter nessa rotina? Momentos de sono, momentos de higiene, momentos de alimentação, de atividades e trabalhos e também não podendo ser esquecidos os momentos de brincadeiras e os momentos livres, que também são muito importantes para o desenvolvimento infantil. É importante, ressaltar também que a rotina é algo flexível. Por exemplo, no meio da semana surge um aniversário. Eu não vou ir para não quebrar a rotina do meu filho. Não, vocês podem ir sim. Mas o importante é que vocês sempre conversem sobre isso e avisem antecipadamente a criança para que ela possa se preparar e se organizar para aquilo. Ela já vai saber que em tal período, em tal momento, vai ter outra situação que irá acontecer, por exemplo, no caso, o aniversário. E lá na escola, como que funciona essa rotina? Então, na escola nós utilizamos uma rotina visual, ou seja, através de imagens. Logo de manhã cedo, no momento da rodinha, é feito esse planejamento com a criança, essa organização. Então ela já sabe tudo de como irá ocorrer nossa manhã, ela participa desse processo. E é bem bacana, principalmente para trabalhar com essas questões emocionais. Por exemplo, o momento de brincadeiras no parquinho é muito esperado pelas crianças. E a rotina facilita muito essa transição de espaços. Por exemplo, temos o momento de brincadeiras no parquinho e depois será o almoço. Então a criança já sabe que depois do parquinho vai ser o momento do almoço. Então um pouquinho antes de chegar o horário, eu já aviso a turminha, daqui a pouquinho é nosso almoço. Então eles já vão se preparando para encerrar aquela brincadeira, pois eles sabem que logo em seguida irão lavar as mãos para ir para o almoço.
Então a criança tem essa oportunidade de se organizar. Se eu chegar bruscamente, agora é almoço, né, a criança não estiver preparada para aquilo, eu posso estar talvez provocando uma desorganização na criança. E lá na casa de vocês, como é que vocês podem organizar essa rotina, esse painel de rotina? Pode também ser feito através de fichas, através de imagens, ou seja, de forma visual, né, pois as crianças são muito visuais. E é bem bacana também que a criança possa participar desse processo de construção. Por exemplo, a família vai trazer os horários, né, e atividades pré-estabelecidas e a criança pode ilustrar ou pode ajudar a procurar as imagens na internet. Então, ela vai estar participando daquilo e tudo ainda vai ser ainda mais significativo para ela, pois teve a sua participação. E ela também já vai poder se inteirando, né, dos combinados, né, e dos momentos que vão ter a sua rotina. Então, é bem bacana este momento. Bem, agora que nós conversamos um pouquinho sobre a rotina infantil e a sua importância, a Prof. Bruna vai conversar um pouquinho com vocês sobre como inserir a rotina de atividades remotas ali na casa de vocês e como preparar a criança para este momento de atividades. Olá, eu sou a professora Bruna e eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre a organização das atividades. Bom, vocês já compreenderam um pouquinho sobre a rotina infantil e o quanto ela é importante para o desenvolvimento das crianças. Agora vamos entender um pouquinho sobre a organização das atividades. Primeiramente, eu quero colocar para vocês que as atividades são divididas em 3 etapas: o antes, o durante e o depois. O que seria esse antes? Nós precisamos preparar as crianças para as atividades. De que maneira? Uma música calma, um relaxamento, controlando a respiração, contando uma história. Então, fazendo com que a criança se acalme, com que ela relaxe, com que ela esteja tranquila para a atividade. Na escola também nós fizemos exercícios para o cérebro, para ativar o cérebro e fazer com que ele se prepare para a atividade. Que exercícios são esses? Nós vamos dando comandos múltiplos para as crianças. Por exemplo, uma mão na cabeça e uma mão na barriga. A mão da cabeça vai bater e a mão da barriga vai girar. Sentados, batendo os 2 pés no chão, fazendo tchau com as mãos e mandando beijos. Agora, com a mão que vocês escrevem, vocês vão bater na mesa e a outra mão vocês vão estralar os dedos. E essas atividades duram de 15 a 20 segundos. Isso fará com que a criança preste atenção nos comandos, se concentre, fique mais compenetrada e com foco para agora sim ir para as atividades. Então, a atividade é o durante. Vocês vão colocar a videoaula proposta por nós professoras, a criança vai fazer a atividade e vai para o depois. O que é esse depois? O depois é o feedback. Ela vai colocar a facilidade, a dificuldade, o que ela compreendeu. Isso é muito importante também, porque o cérebro estará revisando e reforçando o conteúdo abordado. E vocês podem compartilhar com alguma vivência de vocês, alguma experiência, contando uma história, jogando algo. E isso vai estar relacionado ao conteúdo que nós estamos abordando. E é muito importante também que depois a criança faça alguma atividade que ela goste muito e que esteja na rotina já estabelecida que a Prof. Susan falou anteriormente. Que atividades são essas? Por exemplo, meu filho gosta muito de jogar futebol. Então, depois da atividade, nós vamos jogar futebol. Ah, Bruna, nós vamos estar fazendo uma troca? Sim, nós estaremos fazendo uma troca, mas isso é muito importante para a criança saber que ela precisa dosar, que tem um momento de responsabilidade, de atividade escolar, e depois ela tem um momento livre, um momento de brincar, de fazer algo que ela goste muito. Agora vamos entender um pouquinho sobre a técnica Pomodoro e de que forma vocês podem estar abordando ela em casa. Esta imagem representa a técnica Pomodoro, é um método desenvolvido por Francesco Cirillo no final do ano de 1980. Vamos entender como colocar em prática com as crianças. Então, vamos entender como colocar essa técnica em prática.
Vocês viram anteriormente que cada pomodoro, que é um tomate, equivale a um tempo. Depois tem um descanso, mais um pomodoro, descanso, mais um pomodoro e assim sucessivamente. Na imagem está 25 minutos, mas isso equivale para nós adultos. Que tempo que usaremos com as crianças? Nível 1, nível 2 e nível 3 usaremos 5 minutos de atividade, 5 minutos de descanso. 5 minutos de atividade, 5 minutos de descanso. Nível 4 e nível 5, usaremos 10 minutos. 10 minutos de atividade, 5 minutos de descanso. 10 minutos de atividade e mais 5 minutos de descanso. Mas eu quero colocar para vocês que esse tempo de atividade é o tempo em que a criança ficará completamente focada na atividade. E o que ela fará nesse descanso? No descanso, ela vai poder tomar água, ir ao banheiro se necessitar, relaxar um pouquinho, se espreguiçar. E quero colocar ainda que nesse descanso, ela não pode começar uma brincadeira ou pegar um eletrônico, pois isso fará com que ela perca o foco da atividade que está sendo feita. E o que vocês podem usar como timer? Como um despertador, um timer de cozinha ou o próprio relógio. E é importante colocar junto aonde que vocês estão para que fique visível para a criança e para que ela possa acompanhar o tempo. Então, vamos usar o nível 4 como exemplo. Vamos colocar 10 minutinhos, 5 de descanso e mais 10 minutinhos. Então, iniciamos a atividade, vocês colocam o timer. E os 10 minutinhos a criança vai estar resolvendo, executando a atividade sem interrupção. Quando apitar, os 5 minutos ela vai levantar, vai relaxar um pouquinho, vai descansar, tomar uma água e ela volta novamente para continuar a atividade. Se ela não finalizou, vocês vão colocar mais 5 minutos de timer, ela vai dar mais uma descansada e voltar para mais 10 minutos e assim ela vai conseguir finalizar a atividade dela. Então, essa técnica é bem importante, pois fará com que a criança fique bem concentrada e ela vai ter a compreensão de que ela vai levantar somente após o timer, somente após o despertador ou o celular tocar. Então, agora vocês vão entender um pouquinho também sobre a criatividade infantil, a criança como ser pensante e o quanto isso é benéfico para o desenvolvimento infantil, com a professora Franciele. Olá, famílias! Tudo bem? Sou a professora Franciele e vim conversar com vocês um pouquinho sobre a criatividade e a criança como ser pensante. A criança é um ser ativo, inteligente e também ela explora o mundo em qual ela está inserida, ela cria hipóteses. E nós adultos precisamos dar possibilidades para que ela possa criar, imaginar, raciocinar, interpretar e resolver problemas. Mas o problema necessariamente não é algo ruim, pois precisamos criar, pensar em como vamos resolvê-los, não é mesmo? Como diria Albert Einstein, a criatividade é a inteligência se divertindo. Atualmente, estamos vivenciando uma situação totalmente diferente. A gente nem imaginava que passaria por isso. As famílias estão em casa, as crianças, todos estão trabalhando, estudando em casa. Uma realidade que mudou totalmente o cotidiano das famílias. E, consequentemente, as crianças estão mais expostas às tecnologias. Celular, tablet, computador, televisão. E o uso excessivo, ele é prejudicial para o desenvolvimento, principalmente da criatividade, como estamos falando. A criança, ela não vai experimentar, ela não vai vivenciar, pois a criança aprende a partir de experiências e vivências. Vou dar um exemplo. Vamos fazer um bolo. Vou pegar a receita, os ingredientes, vou fazer o bolo, vou assar a cobertura e depois vou experimentar, com certeza. E se apenas eu mostrar a foto do bolo, é a mesma aprendizagem? Não é. A criança não passou por um processo de aprendizagem, de experimentar, de vivenciar como que foi. Ela também aprende a partir do faz de conta. Ela vai pegar uma toalha, vai colocar nas costas e vai brincar que é um super-herói, por exemplo. Ou um pedaço de madeira, ela vai pegar e fazer de conta que é uma varinha. Ah, prof, mas a criança ela nasce criativa.
ela não nasce, isso é desenvolvido na criança. Precisamos dar possibilidades. Enquanto a criança fica muito em frente à tecnologia, televisão, telefone, tablet, a criança não tem uma possibilidade de criar, de vivenciar, de experimentar, de manusear. Lá já está tudo pronto. Mas assim, temos que sempre comprar os brinquedos, prof, tá tudo certo, vou comprar os brinquedos no momento. Não, temos um laboratório em casa, um excelente. A cozinha, por exemplo, temos tampas, potes, panelas, colheres. A criança vai criar inúmeras brincadeiras com aqueles materiais. Quantas vezes não foram comprados brinquedos que a criança acabou brincando mais com a caixa do que com o brinquedo? A caixa pode virar um barco, pode virar um carro ou até uma geladeira. A criança ela vai dar um sentido, ela vai ser criativa. E esse tipo de brincadeira vai criar memórias afetivas, que vão ficar sempre na cabeça e no coração. Quem não lembra na infância, quando fizeram um carrinho de rolimã, ou quando fizeram aquele balanço e coloca uma corda na árvore com um pedaço de madeira. Haja criatividade, não tinha engenharia que batia aquelas brincadeiras, não é mesmo? E isso é o que vai dar sentido para a criança. A criança, para aprender, também precisa de tempo e de espaço. Sinceramente, não é um espaço grande, é o espaço da criança. Ela ter o momento dela de imaginar, de aprender, de brincar. E a criança, para aprender, também precisa de um tempo livre, de um certo ócio. O ócio não é ruim para a aprendizagem. O silêncio, a quietude, faz com que a criança tenha iniciativa de procurar brincadeiras, brinquedos, para que ela possa imaginar, para que ela possa brincar. Então, família, sugiro para vocês, vamos oportunizar mais momentos assim para a criança. Deixar ela criar, imaginar, deixar o momento livre, oportunizar essas situações na rotina da criança, pois com certeza vão fazer toda a diferença. Pois vão se tornar pessoas mais criativas, pessoas com autonomia, com iniciativa e com mais capacidade de resolução de problemas. Daqui a pouquinho vamos voltar para explicar um pouquinho de como que pode ser organizada e estruturada essa rotina em casa, em meio a toda essa situação que estamos vivenciando atualmente, certo?